Estamos aqui no podcast Ponto a Pontos, com mais um bate-papo e dessa vez aqui na Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que está sendo realizada aqui em Aracruz, no Espírito Santo, né? E aqui uma cobertura colaborativa do Coletivo FOC, Instituto Zoom, juntamente com o Coletivo da Foto. E para começar esse bate-papo, a gente está aqui com Eduardo, né, do movimento Software Livre, que tudo começa, Eduardo. Não é que tudo começa, né, mas o pontapé para esse grande movimento de software livre, né, a nível aqui do Brasil, inicia ali, você vai dizer melhor, em 2004 por aí, né, lá no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Prazer aqui estar participando, né? Trocando ideia, batendo papo sobre cultura digital, né? Software livre, cultura viva e tal. E foi o início ali, né, do processo, não só nos fóruns sociais mundiais, né? Mas também nos festivais internacionais de software livre, né? Que aconteceu também em Porto Alegre. E ali foi justamente um processo de construção, né? De vários coletivos, de movimentos sociais e tal. Isso. Se empoderando, né, dessas tecnologias livres, de software livres, e foi uma experiência justamente também de desenvolver, né, tecnologias sociais livres, que foi o nosso caso, né, de começar essa sementinha, né, nos fóruns sociais mundiais da tecnologia social das produtoras culturais colaborativas, e que se transformou numa rede, né, de vários coletivos, pontos de cultura que se identificam, né, com essas causas, né, esse movimento, né, não só de software livre, comunicação comunitária, né, mídia livre e também outros movimentos de economia popular e solidária, né, que também a gente faz parte e a gente vem não só estimulando, fomentando e formando, né, vários coletivos e pontos de cultura no Brasil todo, justamente fazendo um processo também de letramento digital. E é um processo que a gente está sempre se atualizando, renovando e qualificando, né, formando esse ponto de cultura nesse processo. Aí é um processo que vem aí, né, não só também dos fóruns sociais mundiais, né, dos festivais internacionais de software livre, mas também das TEIs, né? A gente está aqui na Sexta Teia Nacional, né, dos pontos de cultura. E que também foi um processo que lá atrás, né, desde a primeira teia que foi realizada em São Paulo, onde os primeiros pontos de cultura receberam seus kits multimídia, né? Eu fiz parte de vários pontos de cultura no Brasil, né? Lá atrás fui Coqueiro, né, que era o Centro Universitário de Cultura e Arte, que era o SCUCA, né, que era um projeto da ONU na época. E depois, isso foi em Campina Grande, depois fui também coordenador do CUCA de Recife, com vários amigos, né, e companheiros que militam na cultura. E depois fiz parte de outros pontos de cultura, né, TV comunitária Canal Capibaribe, aí já entra a questão da comunicação comunitária, né, também. E nesse processo a gente vem, né, semeando, construindo e lapidando aí várias mãos, né, é um processo coletivo em rede, né, que eu acho que é o maior legado e ensinamento do Cultura Viva, é esse trabalho em rede, né? Para poder a gente estar sempre movimentando, balançando essa rede juntos. Lá no começo, a internet não tinha essa potência, né, que tem hoje, não era o que a gente vê hoje. Por exemplo, não existia essas mídias sociais da forma que são hoje, né, massificadas. O que é que a gente tem de concreto hoje, de lá para cá, em termos de software livre, em funcionamento, que pode beneficiar os pontos de cultura? Naquela época, justamente quando iniciou o programa Cultura Viva, justamente na primeira TEI, como eu estava falando, onde o Ministério começou a fazer, doar, né, os kits multimídia e tal para os pontos de cultura utilizarem, começarem a fazer um processo de inclusão digital também, né, de formação e letramento digital. O
gargalo era esse, né? Naquela época era a conexão na internet, porque era poucas pessoas, né, em coletivos que tinham acesso à conexão banda larga e ficou um pouco ilhado, né, a questão da produção de conteúdos. Os pontos de cultura produziam muitos conteúdos, mas não conseguiam escoar e dar visibilidade a esses conteúdos porque não tinham conexão e tal, internet. E isso, na época, foi um dificultador, né? Apesar de que, na época, também o pessoal fez um movimento em parceria com o Ministério das Comunicações e conseguiram uma parceria para poder instalar as antenas GSAC, né? Que eram uma conexão via satélite em alguns pontos de cultura, principalmente pontos de cultura que tinham mais remotos, né? Aldeias indígenas, pontos de cultura em comunidades quilombolas e tal. E a conexão também da antena GSAC, a gente sabe que na época não era boa, assim, né? Uma velocidade boa, mas enfim, na época também era o que tinha, né? E era melhor também do que nada, né? Foi o que na época também possibilitou, né, esse processo também de inclusão digital, né? E também de escoar essa produção dos pontos de cultura para o mundo, né? É isso. Hoje a gente tem uma pauta que está na ordem do dia, que é a questão da soberania digital. E aí, como é que está essa temática aqui em nosso país? O que é que está em construção? Essa pauta é a pauta da ordem do dia, né? Que está aí, a gente faz parte, né, também, colabora tem uma rede, hoje em dia um movimento, uma rede pela soberania digital, e inclusive teve um encontro ontem em Brasília, no Sindicato dos Bancários, aqui na Teia, né, inclusive, a gente está com a pauta para o dia 22, né, que vai ser uma atividade durante todo o dia, né, no Centro Oceanográfico aqui em Aracruz, e que durante o dia a gente vai também, é uma pauta, né, das atividades aqui da Teia. Queria só pedir para tu explicar para quem está assistindo qual o significado, né, disso aí, de soberania digital, o que isso representa para nós. Para a gente é assim, uma questão do dia a dia, hoje em dia, principalmente a gente está protegendo nossos dados, né? E hoje em dia, nosso maior tesouro, nossa maior riqueza são nossos dados. Porque, infelizmente, as pessoas não valorizam, né, os seus próprios dados como deveriam. Como hoje em dia, as empresas, né, multinacionais e principalmente a gente chama de Big Techs, né, elas vivem justamente fazendo uma mineração, né, desses dados e utilizando esses dados justamente para poder lucrar em cima desses dados e também fazer publicidade, né, vender esses dados para outras empresas, ter o controle, né, de tudo. E ter o controle sobre tudo, né? Hoje em dia a gente vive um processo também de alienação, né, sociotécnica. E as pessoas não se preocupam mais com dados porque eu acho que as Big Techs estão aí e isso já está consolidado, não tem como lutar contra elas, mas que a gente que é militante, né, do movimento, né, pela soberania. Mas na verdade é uma disputa de hegemonia mesmo. Isso, exatamente. E também nessa luta de soberania digital a gente vem também fazendo um processo de desenvolvimento, aprimoramento, construção e semeamento, né, semeadura de várias plataformas digitais, que a gente é um ecossistema de plataformas digitais livre, né, que estão hoje em dia, a grande maioria, hospedadas em servidores no Brasil, né, para poder justamente a gente ter esses dados salvos, né, de forma segura e soberana em servidores em solo brasileiro, porque hoje em dia o que está também em jogo é esse controle que as Big Techs têm na vida da sociedade, né? Porque também a questão além de soberania digital, a gente também tem um processo
além de alienação também sociotécnica, né, a gente está com um processo de adoecimento, né, da sociedade, né? Porque as pessoas estão doentes, dependentes, né, dessas tecnologias que são proprietárias, que além de aprisionarem, né, as pessoas dentro de uma plataforma que suga nossos dados e que ainda fazem o uso inadequado desses dados e ainda ficam viciando a população aprisionando. Quanto mais gente usa as plataformas, e eles procuram manter você mais tempo, viciando você, porque quanto mais tempo você está assistindo ali e vendo ali aquela timeline infinita, mais publicidade você está exposto e mais a Big Tech lucra com isso. E por isso que eles ficam botando também conteúdos que interessam as pessoas, para poder manter as pessoas ali vidradas e conectadas, presas naquela apesar de não ser uma coisa nova, a questão dos software livre, mas é uma coisa ainda que não está massificada, né? Como é que anda esse processo de democratizar, né, o software livre para chegar lá na ponta? A gente está nesse processo também de reconstrução, né, do processo, né, que também nunca parou, né, mas a gente continuou, né, durante até o processo na época da pandemia, né, que foi bem difícil, né, para todo mundo, mas a gente nunca parou, né, e a gente também vem fazendo um processo de letramento digital, formação na base, né, justamente para a sociedade, né, principalmente os coletivos culturais e movimentos sociais se apropriarem, né, dessa tecnologia, né, livres, para poder também utilizarem isso nos seus próprios movimentos e no seu dia a dia e transformar a vida da comunidade, né, porque a partir do momento que as pessoas tomam consciência que seus dados são importantes e que precisam estar armazenados e protegidos em plataformas seguras, que se preocupam e não estão fazendo mau uso desses dados, aí a partir daí justamente a gente consegue construir um processo de soberania digital brasileira, né? Que é o que a gente vem, né, semeando. Não é fácil, né, porque a gente não tem o mesmo orçamento que as Big Techs têm, né? Mas o pouco orçamento que a gente consegue, né, através de projetos, né, incentivo e captação de recursos. A gente tá finalizando agora um projeto, né, que é um pontão de cultura digital, né, e de mídia livre, da rede das produtoras colaborativas. Sério, um pontão nacional, como é? Temático, né, nacional, financiado pelo Ministério da Cultura, né, e que a gente tem realizado uma série de formações, né, de qualificação digital em todas as regiões do Brasil, justamente ensinando, né, os pontos de cultura, passando esses conhecimentos para os pontos de cultura usarem nos seus coletivos, no seu dia a dia, no uso, né, não só de produção, planejamento, divulgação, vitrine, né, dos seus conteúdos. A gente tem, por exemplo, a plataforma iteia.org.br, que é a vitrine oficial, né, o repositório oficial multimídia, né, dos pontos de cultura. Isso foi um encaminhamento, né, da TEIA do Brasil, e que o IT passou por um processo também de atualização, né, que hoje em dia está sendo utilizado aqui na TEIA como, né, mais uma vez os conteúdos estão sendo publicados e de forma que fique registrado para a posteridade, né, e para a sociedade, isso de forma transparente, né, segura, soberana, todos esses dados que no dia a dia, né, as pessoas vão se empoderando desses conhecimentos e passando a utilizar, né, essas plataformas, porque tudo é uma questão também das pessoas saírem da zona de conforto, né, se permitirem reconhecer outras tecnologias que elas não estão acostumadas, mas que existe, né, algo além, né, dos aplicativos que vem instalado no nosso celular, né, porque as pessoas às vezes se acomodam, né, a utilizar apenas o que vem ali no seu aparelho de telefone, celular, e não se permitem, né,
instalar outros aplicativos, conhecer outras plataformas, para poder ter esse processo também de libertação, né? Eduardo, para a gente terminar não, né? Colocar umas reticências nesse papo, porque é um papo que segue, né? Isso. A partir daqui. Por exemplo, um ponto lá de cultura lá do Rio Grande do Norte que é saber mais, né? Como acessar essas plataformas de software livre e como ter algum tipo de suporte. É possível isso? E como é que faz? Então, a gente tem um site, né? Que é o site da Rede das Produtoras Colaborativas, que é colaborativas.net. E lá tem, é esse aí, tá com um adesivozinho aí, ó, na mão. Ele é no site tem todo, né, informações, contatos, agenda de eventos, de informações que a gente sempre está realizando. Tem o contato do nosso grupo, né, no Telegram, que através desse grupo as pessoas têm acesso, né, a bater um papo com a gente, conhecer um pouco mais sobre a rede e trocar experiência e conhecimento justamente na área de comunicação, né, comunitária, audiovisual, software livre. Estamos aqui e estamos lá sempre disponível, né, para poder orientar, né, e dar trocar experiência, né, conhecimentos, porque o conhecimento tem que ser livre, né. O conhecimento, quando ele é proprietário, ele não agrega valor para a sociedade, né? E os conhecimentos têm que estar disponíveis, né, para a sociedade, para poder a gente evoluir, né, junto, enquanto população e esse processo justamente de soberania digital, que é a pauta do dia, é uma questão seríssima para poder a gente também se libertar, né? Um processo de libertação dessas big techs que estão adoecendo a população e transformando a população dependente, né? Que isso não só dependente tecnologicamente, mas psicologicamente também. E é isso que a gente vem, né, trabalhando também para as pessoas conhecerem também outras plataformas, assim, existem outras redes sociais livres, né, que poucas pessoas conhecem, né, por exemplo, que existe o Fediverso, né? O Fediverso é um universo de plataformas de redes sociais livres, semelhantes, né, às plataformas das Big Techs, né? Eu não gosto nem de falar nome, né, para não fazer propaganda para elas. Mas no caso dessas plataformas do Fediverso, que são livres, tem muitas semelhantes que as pessoas não conhecem, tipo Mastodon, Friendica, Pixelfeed. As pessoas procurarem aí, fazer uma busca na internet, vão encontrar essas plataformas que elas são federadas, né? E que não se apropriam justamente dos dados, né, da população e não ficam fazendo mau uso, né, desses dados e não ficam incentivando o discurso de ódio, de racismo, de LGBTfobia e, enfim, uma série de coisas que vêm, né, justamente provocando um adoecimento social, né, que a gente procura justamente estimular a população a conhecer, né, se permitir, né, e aos poucos se libertar também dessas plataformas aí que vem nos prejudicando enquanto sociedade. Bom, e batemos um papo aqui. Esse é um assunto que tem muito panos para as mangas ainda, né? Tem muito que se construir pela frente. E a gente quer agradecer aqui a Eduardo, né? Da rede das produtoras colaborativas, né? De software livre. E fica aqui mais um ponto a pontos, né? Que hoje está acontecendo aqui no meio da teia nacional dos pontos de cultura em Aracruz, do Espírito Santo, né? Numa cobertura colaborativa do Coletivo FOC, Instituto Zoom e Coletivo da Foto. E até o próximo Ponto a Pontos. Vamos aí, à disposição. Viva a cultura viva. Abraço. Valeu, meu irmão.